Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Sim, a máscara tá diferente do padrão. Mas depois eu retorno, tá, galera? É só momentâneo, é só esse vídeo que não podia ficar pra trás. Um inscrito em um vídeo anterior meu me solicitou para fazer um conteúdo sobre o que está acontecendo no Chile nesse momento. Parece que eles vão promulgar uma nova constituição e fizeram, né, uma escolha por voto popular para saber quem vai legislar, quem vai, né, editar, né, ditar a nova Constituição do Chile. Bizarramente, surpreendentemente para alguns, né, numa coisa meio estranha até de se dizer, a maioria popular escolheu uma maioria de constituintes, de parlamentares constituintes de ideologia de direita. Alguns até à extrema direita. Viúvas da ditadura do próprio Chile, né, vão formar a nova Constituição. E isso com apoio popular, porque foi o povo que escolheu esses novos legisladores. E é muito estranho, né, galera? Depois de toda a história do Chile e todo o seu compromisso ali de renovação, de resistência, de luta contra a ditadura, né, e de tudo que eles sofreram na mão da direita, da elite no poder, e hoje o povo vota a favor dessa mesma elite, dessa mesma direita, para ditar uma nova Constituição que vai ditar os rumos do Chile no futuro próximo agora. É tudo muito complicado, né, galera? Talvez nem tanto assim. Se a gente abordar da maneira certa e você entender o contexto, você vai ver que não é surpreendente como o sistema trabalha a mente da massa. Como isso se torna até um padrão que é digno da gente analisar e aprender com eles. Como eles jogam sujo, né, para ficar com poder o tempo todo, galera. Então eu tenho que fazer uma breve, né, história regressa aqui do Chile, desde a eleição do Salvador Allende, a sua deposição, a ditadura militar, alguns mecanismos dessa ditadura militar para garantir, inclusive, né, a sequência democrática no Chile, né, com polarização e chegando ali ao ápice com um presidente eleito recentemente, né, o Gabriel Boric, acho que é assim que fala, e que tem lá uma aproximação com o campo da esquerda, né, mais Nutella, essa esquerda mais progressista, mais moderna de hoje em dia, e que culminou agora com, né, toda uma crise no Chile e que vai, né, ser o cenário de onde vai surgir, né, uma nova Constituição, muito provavelmente mais voltada aos interesses da direita. Cara, é até complicado você fazer esse contexto assim. Bom, vamos falar aqui do Chile, né, e vamos falar aqui do início da história para você entender. Era uma vez, lá no Chile, né, um líder popular que sonhava com um país governado pelo povo, para o povo. Parece até meio clichê de se abordar assim. O ano era 1970, esse país era o Chile, como vocês estão já percebendo, e o nome do político, desse líder popular, era Salvador Allende, que se tornou uma lenda, inclusive aí, de acordo com o que aconteceu com ele, se tornando até um mártir na luta contra a ditadura. Ele era fundador do Partido Socialista Local no Chile e um profundo admirador aí de ideias marxistas, né, da luta de classes, né, do direito do proletariado. Ele mobilizou o interesse popular à época da sua eleição com um discurso de alto apelo junto aos pobres, junto aos mais vulneráveis, junto àquela massa marginalizada pelo sistema, ao falar no seu discurso de um país melhor, de uma construção de um futuro, né, mais justo e mais evoluído, desenvolvido para o Chile. Só que isso passava por um processo de libertação do cenário da época em qual o Chile vivia, onde ele era duramente governado pelo setor agrário, né, ali os latifundiários que dominavam a produção, né, através das suas grandes propriedades. Você tinha também, né, a indústria de mineração ali voltada ao cobre, que, se eu não me engano, o Chile é um dos maiores produtores de cobre do mundo. E você tinha toda essa indústria mineradora voltada ao capital estrangeiro, ou seja,
né, empresas estrangeiras tomavam conta do setor de mineração no Chile, que era importante, né, para a sua própria economia. E também tinham outros setores, como por exemplo multinacionais que operavam dentro do Chile. Você tinha os grandes bancos que eram de gerência estrangeira. Então todo esse capital financeiro que ajudava a governar o Chile, ele era de interferência estrangeira, galera. Para você ter um Chile mais nacionalista, né, mais voltado ao povo, você tem que libertar, né, o seu próprio país dessa interferência, dessa ingerência estrangeira. Então o Salvador Allende, ele vence a eleição com esse discurso, com esse tipo de proposta. Não é nada diferente se você me viu, né, no vídeo falando sobre o João Goulart aqui no Brasil. É um discurso semelhante, uma linha de propostas semelhantes. Né? O problema é que o Allende acho que não aprendeu com o que aconteceu com o Jango aqui no Brasil e tentou, né, repetir ali, pelo menos na sua eleição e nas suas propostas iniciais, né, esse movimento de renovação, de reconstrução do Chile. Então ele acaba, né, durante a eleição, né, e esse discurso com forte apelo popular, ele enfrenta um sistema onde a CIA, já percebendo o perigo que incorria ali, né, junto ao Allende, sendo o novo presidente do Chile, a CIA investiu pesado, talvez nem tanto como deveriam, né, na propaganda anticomunista, que era a própria do discurso, né, vinculada à imagem do Allende. Só que em contrapartida, a KGB, que era também o serviço secreto junto à União Soviética, ela investiu também uma grana na eleição do Allende, o que equilibrou, né, a luta ali de sistemas no submundo ali de investimento, propaganda e manipulação da opinião pública, e permitiu que essa eleição fosse meio que livre, né, essa eleição fosse um pouco mais justa, sem uma interferência de capital, né, estúpido vindo de um lado para garantir a vitória. Houve um equilíbrio com a interferência desses dois grupos, CIA e KGB, no submundo da propaganda, e a coisa ficou mais, digamos que, legítima por parte da escolha popular. E como a maioria, como a grande, maior parcela da massa é de pessoas pobres, são de pessoas marginalizadas pelo sistema, são de pessoas em situações vulneráveis, né, à repressão e à pressão do sistema, né, dá para você entender como que o Allende, né, foi vitorioso durante o processo eleitoral deles lá. A vitória do Allende, como já era de se esperar, e já era previsto pelos envolvidos no sistema, ela despertou a ira de diversos setores poderosos. Lembra que eu falei que ele mirava, por exemplo, um discurso de reforma agrária? Então ele tinha que combater os grandes latifundiários do país. Seria a facção do agronegócio, né, do Chile na ocasião. Ele também falou de tentar, né, combater essa ingerência estrangeira no setor econômico importante de produção mineradora dentro do Chile. Então as mineradoras também iam entrar no pacote de reformas do Allende, né, passando mais a gerência nacional, né, voltada ao interesse do povo, né, os lucros obtidos da mineração do cobre. E também ele ia atingir em cheio, né, nas políticas de importação e exportação e fazer um controle, inclusive, da remessa de lucros das grandes multinacionais que operavam descontroladamente, livremente, dentro do território chileno. Além, é claro, de mirar, né, os bancos estrangeiros que operavam todo o capital, toda a economia do Chile. Então, esses setores são muito poderosos, mesmo porque o poder financeiro dá essa influência para eles, essa importância para eles, e eles ficaram, né, completamente irados, né, se revoltaram contra a eleição do Allende e iriam, sim, tomar algum tipo de atitude contra, né, esse novo presidente absurdo, abusado, atrevido, que ia mexer no esquema deles. Então eles então eles procuraram, né, preservar os seus interesses. Então imediatamente, logo após a vitória do Allende, eles procuraram preservar seus interesses, recorrendo aos Estados Unidos, que por sua vez recorre à CIA para trabalhar no submundo e já provocar, né, uma crise local ali dentro do Chile, para criar as condições ideais para você destituir o Allende, como era padrão deles naquela época, de substituição de gerência, de substituição de lideranças, para colocar um fantoche qualquer deles no poder.
Em paralelo a essa interferência estrangeira se mobilizando para derrubar o Allende logo no início, né, da sua gestão como presidente, internamente você tinha uma elite altamente reacionária dentro do próprio Chile, que também participou, né, desse início de processo de sabotagem contra o Allende. Então eles foram responsáveis por uma série de greves e protestos, né, que visavam, né, criar um abalo na imagem e no apoio que o Allende tinha junto ao povo. Greves essas que atingiram, por exemplo, o setor do transportes, né, que até hoje você percebe que é vital esses países da América Latina, porque foi construído, né, para ser assim, dependendo de uma malha rodoviária, né, que tem toda uma indústria por trás disso, e também é fácil de você manipular, por exemplo, um grande protesto e atrapalhar a economia de um país através, digamos, de uma greve geral dos caminhoneiros. Foi o que fizeram no Chile na época. Essa greve nos transportes afetou diretamente a questão da produção e na comercialização de itens de primeira necessidade, né, para o povo chileno. Ou seja, houve um sentimento, né, houve uma visão de desabastecimento geral provocada artificialmente por interferência tanto do capital estrangeiro, das grandes multinacionais, né, quanto pelos próprios empresários, né, chilenos que eram, digamos que, oposição ao Allende. Então eles provocaram artificialmente uma grande crise econômica. Uma grande, na verdade, crise econômica. Na verdade, uma grande crise socioeconômica. Porque quando você afeta a economia de um país, né, que não tem uma autossustentação, você atinge também a questão social. Gerando ali miséria, violência, revolta por parte da população. E isso cria também um cenário ideal para que uma parcela desse povo, né, manipulado e desesperado ali, para as condições, né, mínimas de sobrevivência, vão se voltar contra o seu próprio governo, né, se assim forem manipulados, se assim entenderem que ele é o culpado pela sua situação de miséria. É o que acontece hoje na Venezuela, é o que acontece hoje em Cuba, e é o que aconteceu em quase todos os países da América Latina. Para não dizer todos, né, porque eu acho na história que todos eles passaram por esse processo. Essas crises socioeconômicas provocadas artificialmente para jogar o povo contra a sua própria liderança, que era uma liderança de oposição, era uma liderança adversária aos interesses externos. Então o Allende, localmente ali, lutando contra todos esses poderes, novamente, muito semelhante ao que aconteceu com o João Goulart aqui no Brasil, ele já teve o seu fim decretado logo no início do seu governo. Ali nos primeiros meses, nos primeiros anos do seu governo, que não foram muitos, ele já estava com todo um desgaste político, toda uma revolta popular, uma revolta da elite, uma revolta estrangeira contra a sua gestão, contra as suas propostas, contra as suas ideias de um Chile livre, de um Chile forte, de um Chile grande. Então ele foi decretado o fim do seu governo, ainda que o povo ou o próprio Allende não soubesse, mas já estava tudo já bem combinado. E para culminar ali com a queda do Allende, foi necessária a traição dos seus próprios militares, o que é normal, porque esses militares foram treinados durante muito tempo e ainda são, em escolas estrangeiras patrocinadas pela CIA, para promover, quando necessário, se houver a oportunidade, que geralmente eles fazem nascer essas oportunidades com as suas manobras, colocar golpistas, militares golpistas no comando desses países. Então ele foi destituído do poder, como já estava tudo programado, e convenientemente suicidado em 1973. A partir daí os militares assumiram o poder no Chile. E como eu estava dizendo para vocês aqui, esses militares são altamente, treinados, ou você pode entender que a palavra adestramento, ao invés de treinamento, seria mais conveniente a situação. Então eles foram adestrados, para participar de uma grande operação Condor, ali idealizada pela CIA, que era para continuar colocando esses líderes fantoches, geralmente vindo do seio militar, com grande poder de repressão e toda uma estrutura para garantir a manutenção desse poder, ao seu redor, todos eles, ao comando do estrangeiro, ao comando dos Estados Unidos, treinados pela CIA, numa grande operação conjunta para dominar a América Latina em favor dos Estados Unidos e a sua doutrina Monroe de América para os americanos dos Estados Unidos. Então foi uma sequência
de ditaduras através de golpe de Estado que dominou toda a América Latina na época. E, como treinados pela CIA, eles foram bem adestrados dentro da sua, digamos que, escola de formação. Eram muito impiedosos, eram altamente cruéis, frios e criminosos. Na maioria, com governos dominados pela corrupção. Porque um líder militar desse, ele é mais fácil de você substituir, do que um tirano comum, do que um grande soberano impiedoso, e também é mais fácil de se corromper com grana. E esses militares no poder do Chile não eram diferentes de outros militares que tomavam conta do poder aqui na América Latina. E promoveram cenas dignas de ditaduras do terror. Daquelas que a gente vê só em livros e em testemunhos bizarros de alguns sobreviventes da época lá. Como, por exemplo, o grande episódio do Estádio Nacional do Chile, onde milhares de pessoas foram presas, muitas delas, ou a maior parte delas, torturadas, e centenas foram executadas dentro de um grande estádio de futebol, servindo como uma espécie de grande prisão, grande campo de concentração chileno. Foram milhares e milhares de pessoas presas injustamente, foram milhares de torturados, e centenas ou talvez milhares de mortos, porque muitos deles a gente nem ficava sabendo da real condição ao final da ditadura. Porque o modelo de gestão dessas ditaduras não fugia a um padrão bem básico de perseguições, prisões, torturas, mortes e dezenas de crimes que sustentavam a própria fortuna dos envolvidos ali, desde corrupção a tráfico de drogas, como é o caso do Chile, especificamente do Pinochet, que foi o militar mais traidor ali da época ali, que assumiu o comando do Chile. Na verdade, o próprio Pinochet não era exatamente a liderança militar golpista. Ele era um dos militares traidores e foi escolhido entre eles talvez por ser o mais fraco de caráter deles. Não por um acaso ele era um torturador, sádico e era um grande traficante de drogas quando estavam no comando do seu país. Os militares, por sua vez, seguindo um padrão ditado a eles, junto à sua programação ali, eles impuseram uma série de reformas para garantir o seu poder com mais tempo, com mais segurança no comando do país. Então eles criaram um modelo econômico que basicamente se iniciou com os militares no poder, aplicando uma forte redução de gastos em setores vitais da economia chilena. Quando eu digo, são de setores populares, como educação, saúde, segurança. Reduziram drasticamente gastos nessas áreas para economizar, para injetar capital estrangeiro em outras partes interessantes a eles. Aumentaram muito os impostos. Isso cria um cenário padrão de miséria e vulnerabilidade. Essas pessoas, quanto mais miseráveis, quanto mais desesperadas, mais vulneráveis, mais suscetíveis à repressão ou à manipulação elas são. Então também no Chile foi estabelecido um padrão nacional de educação onde o ensino superior ele era completamente elitizado. E aí isso você cria um grande fortalecimento de uma classe da elite, sempre em posições-chave do poder, sempre com status maior, enquanto você acaba aniquilando a classe inferior, que nunca vai ter condições, possibilidades, alternativas ou chances, oportunidades de chegar ao poder de alguma forma, de chegar a um cargo de empresário, de chegar a um cargo de diretor de empresa. Não. Todos esses cargos eram reservados para a própria elite. Isso tudo dentro daquela estrutura de manutenção de poder. Isso é parte de um grande esquema econômico criado na época chamada a Chicago Boys, uma escola de pensadores econômicos formados em Chicago. Você vai ver que o próprio Paulo Guedes, ex-ministro da Economia com Bolsonaro, foi formado por essa escola chamada Chicago Boys. Sempre ditando a mesma política econômica, de massacrar o mais pobre para favorecer o mais rico. Em 1980, os próprios militares criaram uma nova constituição chilena, mais voltada aos interesses militares, que se sustentou ali até por volta de 1988, com um novo modelo de leis deles lá. Muito era coisa voltada à forte repressão para conter a revolta popular do momento contra a ditadura local. Pinochet, ao final da ditadura em 88, Pinochet só sai do poder e se torna, dentro de um acordo, que você sempre vai perceber esses acordos de transição
entre ditadura e democracia, né, quando o Pinochet sai do poder, ele se torna senador vitalício, que era para garantir uma imunidade, uma impunidade contra os seus crimes, né, quando ele era ditador do Chile. Até propuseram recentemente aqui que o Bolsonaro poderia ser um senador vitalício como esse. Interessaria muito, por exemplo, a outros bandidos, como o FHC ou o próprio Michel Temer, que iam garantir ali uma espécie de mamata, né, como um salário de senador, sem precisar concorrer a nada, e ainda por cima tinha aquela imunidade garantida até o final da vida. Isso livraria ele de qualquer julgamento, de qualquer punição pelos crimes que cometeram quando estavam no poder. Você vai perceber, galera, que é interessante, e eu volto a repetir, como já disse em outros conteúdos, que o Chile não é diferente de outros países da América Latina que passaram pelo mesmo processo, que foram vítimas dessa sequência, né, desse programa de golpes por conta de interferência estrangeira. Ditaduras militares, à época, elas eram muito violentas. Os ditadores eram tiranos no poder, não com o poder soberano do tirano, porque eles eram facilmente, né, descartáveis se houvesse a necessidade. Mas ainda assim, eles tinham a crueldade do tirano, né, com forte repressão para garantir, né, o comando nas suas mãos. E eram altamente corruptos. Invariavelmente, isso criava um cenário onde a população, por medo e por miséria, desespero, se revoltava contra esse governo. Quanto mais o governo aumenta a repressão sobre a população para manter o controle, mais gera revolta na população. E um alimenta o outro, até se tornar uma situação quase que insustentável dentro do sistema. E antes de atingir esse colapso de insustentável e que se perdesse o controle dentro de um caos total, como uma guerra civil, onde eles não controlariam o resultado, porque até as guerras civis eles tentam controlar o resultado dessas guerras, manipulando os dois lados. Num caso de um colapso total do sistema, por conta de uma revolta legítima, popular, massiva, contra uma ditadura, você não tem um controle real das consequências. Então, antes que se atingisse esse ponto de colapso, eles adotavam medidas para derrubar as ditaduras e criar um processo democrático naquele país. Por quê? Porque isso é uma mudança controlada de regime. Já não era mais sustentável, já não era mais viável manter esses ditadores no poder, porque a ditadura gerava muita revolta, que gerava mais repressão, que gerava mais revolta. E isso, né, cria um sistema muito instável para eles operarem ali os seus roubos, os seus saques, as suas manipulações. Então eles criaram um sistema de democracia, desde que dentro de um sistema, um modelo capitalista, onde a democracia é refém do capitalismo, onde a democracia é refém da grana. Com a democracia que eles criaram também uma suposta participação popular na escolha dos novos governantes. Isso dava, uma sensação de responsabilidade do povo junto à escolha do governante, junto ao rumo do país. Minimizava muito a resistência, minimizava muito o sentimento de revolta, já que o povo participou da escolha do processo democrático. Sem perceber que a maioria, da massa ali que vota, ela é manipulada por grana. Ou seja, todo o sistema democrático ele é manipulado. Tanto na escolha dos candidatos, que o sistema determina quais são as alternativas em que você vai votar, e também ele determina muitas vezes quem exatamente vai ganhar. Financiando grandes campanhas, usando a grande mídia para manipular a opinião pública, e outros esquemas, como fake news, que é muito atual hoje, para manipular o voto para esse ou para aquele. Mas, em geral, os candidatos que estão ali concorrendo têm que ter um compromisso com o sistema, ou não vão ter chance de ganhar, ou de alguma forma eles vão sair da disputa, como por exemplo um avião que cai, ou um câncer que se abate como um candidato. Em 2021, o Chile passa por uma nova eleição, dentro desse sistema aí onde eu digo para você que a democracia ela é manipulada por eles. Então era uma eleição polarizada, como aconteceu agora recentemente no Brasil, o que facilita muito a manipulação por parte deles, já que você cria praticamente somente dois campos de candidatos, ou seja, são dois candidatos, duas ideologias opostas, onde você controla as duas através de compromissos e acordos de campanha. Você só tem que disputar ali qual que o povo vai votar ou não. Muitas vezes você trabalha nem a questão das propostas, você trabalha na questão da destruição de imagem do adversário. O povo se apega mais na baixaria, nos ataques à imagem do outro,
né, que você tem como, digamos, adversário, do que nas propostas do seu próprio candidato. Por exemplo, em 2021, um dos candidatos do Chile, ele era um grande admirador da própria ditadura chilena. E pregava, né, políticas, né, econômicas como neoliberalismo, que era próprio dos militares quando eles estavam no poder no Chile, e criaram as mesmas condições de miséria e revolta que levaram o Chile ao fim da ditadura. É um negócio muito louco, né, cara? Porque se você parar para pensar, a própria queda do Allende também foi nessas crises artificiais criadas por eles. E a própria eleição do Allende também pode ter sido também fruto de uma crise artificial criada por eles, porque eles não controlaram o resultado. Mas depois eles controlaram a sequência, né, de ações derrubando um presidente, que é padrão deles também. Sempre que se elege um presidente que não assume os compromissos que eles gostam, ou que tem algum discurso ou propostas que pode ser considerado uma ameaça para ele, eles derrubam, né, esses novos governantes. Esse Gabriel Boric acaba vencendo a eleição em 2021 com aquele discurso, digamos, de esquerda mais moderada, onde o candidato joga o jogo do sistema e abraça muito daquele identitarismo, né, os campos do discurso da minoria, né, não vamos ser radicais, marxistas, socialistas, comunistas, vamos ser progressistas, vamos ser, né, fora do âmbito popular ou do populismo, a gente vai fazer uma, digamos que uma mescla entre o interesse do mercado financeiro, o grande empresariado, né, e algumas políticas populistas para agradar a população. Essa é a esquerda moderada, a esquerda falsa, a esquerda câncer, que acaba permitindo que a direita e a elite sempre governem os países aí. Né? E também ele tinha uma proposta de uma nova Assembleia Constituinte, já que a Constituição anterior era muito voltada aos interesses dos militares, porque foi ditada pelos militares. E o povo queria uma nova Constituição dentro do Chile, para mudar, né, a estrutura que trouxe ao Chile aquele cenário. Ocorre que apenas com 3 meses de governo desse Gabriel Boric, né, ele já começou a sofrer a mesma sabotagem padrão. Né, a burguesia manipulando todo o processo econômico, para criar uma crise socioeconômica, para atingir a imagem e o apoio popular ao Gabriel Boric, né, e já antecipar, digamos de alguma forma, a sua inviabilidade como governante. Ou derrubando o mesmo, ou tentando vincular a sua imagem a toda a crise artificial criada por eles, para depois eles conseguirem eleger, né, uma oposição àquele que seria, né, julgado como o culpado da situação. É basicamente isso, galera. Como, né, presidente, né, o Boric ele teve que tomar algumas atitudes, porque a esquerda moderada tem os seus próprios compromissos com o sistema. Ele tentou, né, assumir, digamos assim, um pouco do controle das mineradoras, né, e eram muito fortes, né, até hoje, esse lobby que as mineradoras têm junto ao poder, porque financiaram diversas campanhas de outros parlamentares, e tem também ali no seu estojo, né, de influência ali muitos influenciadores de massa. Então isso já foi uma coisa contra, né, as próprias propostas do Gabriel Boric ao tentar mexer nesse setor. Ele também acabou, por questões de compromissos, atacando uma classe mais descartável, né, do sistema, que são os beneficiários de aposentadoria e da previdência social, né, em todos os países é assim, e no Chile não era diferente. É uma classe mais vulnerável, é uma classe mais fraca, então eles vão tentar sacrificar essa classe para juntar um pouco mais de grana e fortalecer o sistema, né, nos seus compromissos com a elite local. O Boric acabou sendo vítima por conta dessas medidas impopulares. Ele acabou sendo vítima da própria extrema esquerda, que também é muito suspeita de estar, né, sendo manipulada pela direita, pela elite, através de pessoas, de líderes infiltrados ali, e até de financiamento para o próprio movimento. Tudo isso, cara, criou uma situação de poucos meses do governo Gabriel Boric, uma crise econômica grave, forçada artificialmente, né, muita propaganda vinculando o Gabriel Boric, né, a toda essa crise, a tudo de mal que acontecia no Chile, né, desde, né, como uma herança dos militares, mas que todo mundo vai dizer, né, no momento aqui, por conta da manipulação externa de propaganda, que a culpa é do Gabriel Boric, tudo que acontece de ruim no Chile hoje. E, logicamente, que tem também o financiamento de campanha desses setores da elite que tem interesse em governar o país, ainda que através de algum laranja, através de algum fantoche. Então, na formação dessa nova,
né, classe de constituintes, né, os parlamentares que vão formar a nova Constituição do Chile, né, estava em jogo não só a retomada do poder vigente, né, como, por exemplo, quem vai governar dentro de quais leis. Também estava a questão de renovar, modernizar mecanismos que foram muito úteis no passado para os militares e para governos repressivos de controle e adestramento da massa. Hoje você tem que criar uma nova Constituição para modernizar algumas leis, né, mesmo que trazendo elas da época da ditadura, né, com nomes diferentes, termos técnicos diferentes, uma abordagem diferente, mas é tudo para fortalecer o controle do sistema sobre a massa. E também, né, tem aquela ideia de um adestramento mais eficaz para fazer um povo, fazer um zumbi mais omisso e submisso, né, um escravo ideal para servir aos interesses deles. Então a nova Constituição do Chile, na verdade, é uma ferramenta, né, para garantir a manutenção do poder. Porque, por um lado, você vai criar as mesmas condições de miséria, vulnerabilidade, submissão e até dispersão do discurso popular, né, em pautas identitárias, né, menores, por exemplo, né, como questão de gêneros, discursos de segregação, de racismo, quando na verdade você tem que criar, né, uma mentalidade de revolta de classes, né, de mentalidade de classe, para que cada um se coloque na sua classe como pobre contra rico, por exemplo. A ideia é essa. E formar a nova Constituição, que é o que eles tanto visavam nesse momento, também é reforçar esses mecanismos de repressão e doutrinação. Como sempre, visando garantir o escravo ideal. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem para vocês me entenderem, mas a ideia é essa. Então a gente vai ter uma nova Constituição no Chile em meio a um cenário de crise socioeconômica criada artificialmente para a elite, mas vinculada à imagem da esquerda, através do Gabriel Boric, sabotado por eles, né, e cria todo um terrorismo psicológico na população na hora de escolher o seu representante. Então o povo, né, dentro do seu desespero, da vulnerabilidade, todo aquele adestramento de, né, ser vazio, de ser vulnerável à influência externa, né, e ao momento, sem poder perceber que realmente quem está manobrando a situação, o povo acaba se voltando contra ele próprio, votando em representantes de direita, né, para resolver um problema que os próprios representantes de direita criaram. Entende isso? A massa é induzida de maneira errônea, né, de maneira até bizarra, a votar nas pessoas que o oprimem, nas pessoas que criaram sua condição de miséria. Então ela vem de uma condição de miséria, de vulnerabilidade, de desespero, e vai votar exatamente naqueles que criaram essa condição na cabeça dela, na vida dela, na realidade dela, para influenciar o seu voto depois. É um jogo muito sujo, né, galera? De verdade, é um jogo muito sujo. Valeu.